Oi pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico da Câmara Municipal de São Paulo. Neste episódio você vai acompanhar discursos feitos pelos vereadores durante as sessões plenárias da Câmara, onde os parlamentares têm a oportunidade de tratar de variados assuntos. Cada fala tem aproximadamente 5 minutos. Vamos assistir agora alguns destaques. Senhor presidente, comunicado aqui pela União Brasil, eu quero saudar todos que nos assistem pela TV Câmara, quero saudar o presidente, a mesa e todos os amigos vereadores dessa casa. O que me traz na tribuna hoje é falar sobre a barbárie que aconteceu do grupo Hamas em Israel. Eu vi nesse final de semana cenas tristes e lamentáveis, verdadeiros crimes de guerra, onde crianças foram decapitadas, foram assassinadas, idosas, mulheres foram terrivelmente agredidas. Eu vi uma mulher grávida morta sendo chutada. E isso nem na guerra é admissível, quanto mais em uma região como que estava pronto a haver um tratado de Abraão, uma luta já muito antiga, em que em 5 minutos nós não podemos aqui falar sobre a luta milenar que existe naquela região. Mas eu me lembro de uma luta que aconteceu entre os palestinos, ou melhor, os filisteus, e os judeus e os israelenses há 3.000 anos atrás, onde um exército escolhia um homem para lutar com um homem do outro exército. E essa passagem é a passagem de Davi e Golias. Parece que naquele tempo, há 3.000 anos atrás, havia mais civilidade do que nos dias de hoje, onde pessoas invadem uma nação e matam pessoas indefesas, crianças e mulheres e idosos, e para piorar ainda levam prisioneiros. Então eu quero deixar aqui a minha moção de repúdio, senhor presidente e nobres colegas, porque isso é inadmissível, onde nós vemos 2 povos que têm sofrido, como o povo judeu e o povo palestino. Vale lembrar que alguns analfabetos tupiniquins dizem que a nação de Israel é uma nação recente. Pelo contrário, no ano de 135 depois de Cristo, o imperador Adriano expulsou os judeus de Israel, de Jerusalém, e tirou o nome de Judeia para Síria-Palestina, e foi aí que derivou o nome Palestina. Então, em um lugar onde existem 99,6% do mundo árabe, é necessário que exista um lugar para Israel. E eu quero terminar a minha fala, senhor presidente, dizendo uma frase da ex-primeira-ministra de Israel, Golda Meir, que ela diz assim: se os palestinos baixarem as armas, haverá paz em Israel e na região, mas se os israelenses baixarem as armas, os judeus serão exterminados. Então, eu oro e faço a oração do Salmo 122 para que haja paz em Jerusalém, haja paz na Palestina, haja paz entre o mundo árabe, haja paz em todas as nações. E o meu desejo é que essa região seja pacificada. Fica aqui o meu lamento para todos os pais, todas as mães, todos os filhos que perderam nessa terrível genocídio que aconteceu. Isso sim é um genocídio. A gente ouve falar que genocídio, que torturadores, que terroristas invadiram o Brasil em 8 de janeiro, mas a gente vê as pessoas que estão acusando o dia 8 de janeiro como verdadeiros terroristas estão passando pano para essa barbárie que aconteceu com Hamas. E eu trago aqui o meu repúdio contra o Hamas e contra essa barbárie que aconteceu aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente, vereador Chechel Trípoli. Quero cumprimentar os pares presentes, quem nos acompanha via TV Câmara São Paulo, aqueles que estão de forma virtual, os pares no dia de hoje no plenário. Eu, primeiramente, aqui quero corroborar com os outros colegas que fizeram uso da palavra aqui também, e eu quero aqui fazer uma moção de solidariedade
do que está acontecendo também na guerra, que eu acho que isso é muito triste, é muito lamentável. Mais uma vez nós estamos observando isso. E, lamentavelmente, quem paga é a sociedade que paga. É lamentável. Então, vamos lá. Vimos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o senhor vereador Milton Leite, requeiro que, após a tramitação regimental, seja encaminhada imediatamente à Embaixada de Israel no Brasil e à Embaixada do Estado Palestina no Brasil a presente moção de solidariedade às populações das comunidades afetadas por este conflito. Clamamos que se retomem as negociações que conduzam à solução desse conflito e que garanta a criação de coexistência pacífica dos Estados independentes de Israel e da Palestina, visando acabar com as disputas de soberania política, econômica, territorial e militar na região. Somente através de um entendimento profundo e diálogo contínuo e positivo, pode-se vislumbrar uma solução justa e duradoura para este conflito histórico. Então, esse é um ato de solidariedade a todo o povo de Israel que está passando por este momento crítico, presidente. Muito obrigado. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vim trazer alguns assuntos aqui na tribuna, aqui no púlpito no dia de hoje. Um comunicado muito breve, muito rápido, sobre a situação da guerra que, infelizmente, se desenrola entre Israel e Palestina. É, obviamente, deixar minha solidariedade absoluta e restrita a todos os civis, todas as famílias que perdem a sua vida num conflito gerado por uma situação que é uma situação de início já muito equivocada. A gente sabe que não é de hoje que existe o conflito Israel e Palestina. A gente sabe que esse conflito vem a partir de uma empreitada neocolonial equivocada da metade do século XX. O que existe hoje é um regime de apartheid. Um regime de apartheid que, infelizmente, só pode deixar rastros de massacre, de violência, de sangue. Da mesma forma como a Câmara Municipal de São Paulo fez um apelo pela paz no Estado de Israel, eu gostaria também que a Câmara Municipal de São Paulo fizesse um apelo ao governo de Israel para que retirasse o bloqueio à ajuda humanitária à faixa de Gaza. Nesse momento, Israel faz um contra-ataque na faixa de Gaza. Queria lembrar que na faixa de Gaza moram 2.200.000 pessoas. 47% dessas 2 milhões de pessoas são crianças menores de 14 anos. Ali tem gente, ali tem família, ali tem população civil. E hoje o que acontece é que o Estado de Israel está bloqueando a ajuda humanitária. É necessário que se abram as negociações, que se tenha uma saída dialogada, diplomática e política, não bélica, para esse conflito, senão a gente vai ter mais perda de vida. A gente vai ter mais perda de todo tipo, mais dor, mais violência, mais destruição. É necessário, como bem disse o Senival aqui, que se estabeleça negociações, mas, sobretudo, é importante que se retire o bloqueio à ajuda humanitária. A ajuda humanitária para 2,2 milhões de pessoas é importante. Remédio, comida, água, energia elétrica. Eu tenho certeza que nesse momento o que se tem são milhares de famílias, também na Palestina, também na faixa de Gaza, que estão pagando o preço dessa guerra. É necessário que, além da saída negociada, se tenha o fim do bloqueio à ajuda humanitária à faixa de Gaza. Queria trazer isso aqui como posição do Partido Socialismo e Liberdade. Também queria falar, no tempo que me resta, trazer para os senhores uma situação que, infelizmente, tem se desenrolado na Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal. Vereadores, eu estou há 3 anos como vereadora nessa casa. Há 3 anos eu tenho experimentado como é participar de uma comissão. Eu sou muito feliz de ser uma membro da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Desde o início do meu mandato, eu estou na Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Nas últimas semanas, eu tenho vivido uma situação que eu nunca vivi nesses 3 anos. Um bloqueio, uma dificuldade da aprovação de audiências públicas. A gente tem todo tipo de discordância dentro das comissões. É natural. As comissões são formadas a partir da composição da casa. Então nós vamos ter blocos de situação, o bloco da oposição, todas representadas numa comissão. A gente se entende, a gente conversa. Agora, o que tem acontecido nas últimas semanas é que eu não tenho sido capaz, nem mesmo de dialogar, para tentar aprovar audiências.
audiências, vereadores e vereadoras, é coisa muito simples, é direito da população. O que está acontecendo hoje é que eu estou sendo bloqueada para fazer discussões sobre a saúde pública na cidade. Ora, qual que é o interesse dos vereadores da base do governo em impedir debate sobre acesso à saúde mental, acesso a medicamentos, acesso a hospitais? Na maneira como está sendo feita, vai ser impossível a gente conseguir atuar. Eu não gostaria de trazer aqui para esse plenário o que está acontecendo na Comissão de Saúde. Mas se continuar dessa forma, eu terei que trazer. Eu terei que trazer. Inclusive, fazendo o que for necessário, inclusive conversando com os senhores vereadores, porque não é possível. Se da maneira como está sendo feita a atuação da oposição ficar impedida na Comissão de Saúde, eu serei obrigada também a me inscrever nos projetos de vereador. É isso que vai acontecer. Então, gostaria aqui de deixar esse apelo para os senhores, porque o que está acontecendo é que hoje está sendo impossível trazer a população que quer participar das discussões sobre a saúde pública na cidade. Isso é sintomático. A população não está feliz com a saúde pública da cidade de São Paulo. A população não está feliz com a quantidade de UBSs, com a terceirização da saúde, com os profissionais sendo desrespeitados, recebendo menores salários. Então, o que está acontecendo hoje é uma tentativa de bloquear a discussão que é justa, que é necessária e que é direito da população de conseguir trazer para essa casa as suas necessidades em saúde pública na cidade. Gostaria de trazer essa questão para os senhores e dizer que eu não gostaria de trazer essa situação aqui para o plenário, mas se não tiver uma resposta, se não tiver uma saída, eu terei que trazer. O Tribuna Livre faz uma pausa e volta já, o intervalo é rápido. Se inscreva no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece na Câmara. Acesse esse QR Code que está aí na sua tela. De volta aqui com o programa Tribuna Livre para trazer novos discursos dos vereadores. Vamos ver. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa tarde. Eu faço uso dessa palavra, não estava previsto, mas ouvindo a fala da vereadora Luana, eu não podia deixar de me manifestar e trazer aqui o meu repúdio e trazer a minha lamentação, porque os fatos tristes que nós presenciamos no último final de semana, os ataques terroristas praticados pelo Hamas contra Israel, não denotam outra conduta moralmente aceita que não o repúdio extremo à conduta do Hamas. Mas, infelizmente, o que nós vimos de maneira reiterada, primeiro praticado pelo senhor Guilherme Boulos nas redes sociais, que reiterou o apoio dele à Palestina e coloca em grau de paridade Israel aos terroristas. E agora nós vimos no plenário dessa Câmara a vereadora Luana vindo a esta tribuna novamente colocar em grau de paridade Israel aos terroristas. Vale dizer que Israel estava quieta e foi bombardeada. Centenas de civis foram mortos. Mais de 100 pessoas em uma rave foram cruelmente assassinadas por esse grupo terrorista que invadiu o território de Israel e passou a assassinar as pessoas. Porém, tentam trazer uma discussão histórica sobre algo que aconteceu há dezenas de anos atrás para justificar o injustificável. Estamos falando de um grupo terrorista, de um grupo cruel, que infelizmente há a leniência ideológica por parte do Partido Socialismo e Liberdade com esse grupo terrorista. E não há outra conduta a ser chamada para essas pessoas que não os terroristas que são. Assassinos e cruéis que assassinaram e decapitaram nos últimos dias 40 crianças israelenses. Há um desconhecimento histórico tremendo por parte das pessoas que tentam de toda maneira passar pano, aliviar e limpar a barra desse grupo terrorista. Trazem para dentro da discussão efetivamente isso. E vale lembrar, está nas redes sociais, que 3 dias antes do ataque terrorista, um representante do Hamas estava reunido com o presidente Lula em Brasília. É até forçoso imaginar a falta de conexão entre a proximidade dos expoentes desse partido e justamente dos terroristas que nós vemos. Não vamos trazer discussão política para o ambiente brasileiro? Ok, só que não existe outro cenário que não o pleno repúdio a um ataque terrorista. E o que nós vemos Israel fazendo é exatamente o direito à autodefesa. Nada mais justo do que um Estado independente revidar de uma agressão, de um ataque. E aqui o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu,
é sensacional em sua palavra, ao dizer que haverá uma retaliação sem precedentes. Eu espero sinceramente que exista, porque terrorista não tem outro tratamento a ser dado, vereador João Ananias, do que o de terrorista. E terrorista resolve a sanha terrorista dele justamente na ponta do fuzil, e é isso que está acontecendo. Eu espero sinceramente que aconteça, e quero lamentar a política externa brasileira, que não adota uma postura razoável e enfática a repudiar os ataques terroristas, que devem ser tratados como tais, e não vincular o Brasil com países antidemocráticos e principalmente que não respeitam a vida e os direitos humanos, como o Irã. Muito obrigado e uma ótima tarde. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, antes de eu entrar no tema que realmente me traz essa tribuna, gostaria de dizer que hoje também é Dia Mundial da Saúde Mental, dia 10 de outubro, e traz uma reflexão e um alerta sobre a atitude de olharmos para a condição da saúde mental das pessoas. A data é instituída em 92 pela Federação Mundial da Saúde Mental. Calcula-se que quase 1 bilhão de pessoas sejam portadoras de transtornos mentais em todo o mundo. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de depressão, sendo a maior taxa da América Latina. No entanto, grande parte dos pacientes não tem acesso ao tratamento adequado e a programas de acolhimento, o que pode levar ao agravamento do quadro. A OMS considera a saúde mental uma prioridade em relação à divulgação e defende que a questão da mesma não é estritamente um problema de saúde, portanto, precisamos estar atentos aos sintomas de alerta, a alteração do sono, na alimentação, na disposição interna, nas relações, nas atividades escolares, laborais e tantas outras sinalizações alteradas. A lista de transtornos mentais é longa, mas ansiedade e depressão respondem por mais da metade de casos no país. Nós temos aqui um projeto de lei aprovado nessa Câmara, já sancionado pelo prefeito, porém ainda não temos conhecimento até o presente momento de que essa lei esteja sendo implementada ou executada. Trata-se do programa Mente Saudável, instituído pela Lei Municipal 17.712, de 9 de novembro de 2021, de autoria desse parlamentar. Então aqui faço um apelo ao secretário da Saúde que coloque em execução essa lei já aprovada e sancionada, a Lei Mente Saudável. Hoje um dia especial para nós refletirmos sobre a saúde mental das pessoas. E nada melhor do que aplicar essa lei que aqui foi aprovada, sancionada, porém ainda não executada, chama-se Mente Saudável, de autoria desse parlamentar. Mas o que eu queria mesmo aqui nesse momento, além, claro, de falar sobre o dia hoje mundial do transtorno mental, lamentar profundamente essa guerra inesperada. Todos estão acompanhando que Israel e o Hamas estão em conflito sem precedentes desde sábado, quando o grupo terrorista que governa a faixa de Gaza invadiu Israel, mar, terra, ar, matando, sequestrando civis. Nesta terça-feira, o exército israelense mantém fortes bombardeios em Gaza. O governo local fala de prédios e casas destruídos e centenas de mortos. Ao todo, 1.830 pessoas morreram até esse momento, segundo os dois lados. 2 brasileiros estão entre as vítimas, Bruna Valiano e Hanani Gleiser. Em paralelo, Tel Aviv disse ainda ter encontrado outros 1.500 corpos de integrantes do Hamas em território israelense. Nosso querido Papa Francisco, ele, há alguns anos atrás, ele escreveu uma mensagem de paz. E hoje, mais do que nunca, essa mensagem é importante e necessária que nós a escutemos e a executamos. Senhor Deus de paz, escutai a nossa súplica, do Papa Francisco. Tentamos tantas vezes e durante tantos anos resolver os nossos conflitos com as nossas forças e também com as nossas armas. Tantos momentos de hostilidade e escuridão, tanto sangue derramado, tantas vidas despedaçadas, tantas esperanças sepultadas, mas os nossos esforços foram em vão. Agora, Senhor, ajudai-nos, dai-nos a paz, ensinai-nos a paz, guiai-nos para a paz, abre os nossos olhos e os nossos corações e dai-nos a coragem de dizer nunca mais a guerra. Com a guerra, tudo fica destruído. Infunde em nós a coragem de realizar gestos concretos para construir a paz. Senhor, Deus de Abraão e dos profetas, Deus amor, que nos criastes e chamais a viver como irmãos,
Dai-nos a força para sermos cada dia artesãos da paz. Dai-nos a capacidade de olhar com benevolência todos os irmãos que encontramos no nosso caminho. Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos que nos pedem para transformar as nossas armas em instrumentos de paz, os nossos medos em confiança e as nossas tensões em perdão. Mantende acesa em nós a chama da esperança, para efetuar com paciente perseverança opções de diálogo e reconciliação, para que vença finalmente a paz. E que do coração de todo homem sejam banidas estas palavras: divisão, ódio, guerra. Senhor, desarmai a língua e as mãos, renovai os corações e as mentes, para que a palavra que nos faz encontrar seja sempre irmão e o estilo de nossa vida se torne shalom, paz, salam. Amém. Papa Francisco. Essa mensagem, mais do que nunca, é importante e necessária nos dias de hoje, onde vemos tanta tragédia, não só agora entre Israel e Hamas, também na Ucrânia e a Rússia, e até no nosso próprio país, que não está em guerra, porém vivemos um clima de insegurança. Vamos orar, como disse o Papa nessa oração, nessa mensagem, vamos orar pela paz. É o que nós pedimos a Deus, nos dê a paz. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas que nos acompanham, tanto aqui no plenário, quanto também as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Eu queria falar hoje que eu lamento muito todas as mortes de civis, todas as mortes de civis palestinos e todas as mortes de civis israelenses. E eu quero enfatizar todas, porque a nossa solidariedade não pode ser seletiva. Nós não podemos nos solidarizar com os israelenses que morreram, os civis, e não falar nada e nos calarmos diante das mortes dos palestinos. E eu vi muita gente, inclusive políticos, se solidarizando com as mortes israelenses e não falando absolutamente nada, se calando, se silenciando diante das mortes dos palestinos. Isso se chama solidariedade seletiva. Isso não é a verdadeira solidariedade. Se é para ter solidariedade, é para ter solidariedade com todos os civis que morreram, sejam eles palestinos ou israelenses. E para a gente entender a complexidade do que está se passando em Gaza, é preciso entender o que é Gaza. Gaza vive um verdadeiro regime de apartheid. O mesmo regime de apartheid da África do Sul, que separava, segregava os negros na África do Sul e que muita gente hoje condena, é o mesmo regime que Israel aplica com os palestinos que vivem em Gaza. Gaza é uma pequena faixa, uma minúscula faixa de terra com 2.200.000 pessoas. A maioria delas desempregadas. A maioria delas sem água potável. A maioria delas sem saneamento básico. E é uma faixa de terra cercada, bloqueada. É uma verdadeira prisão a céu aberto, da onde não se pode nem entrar e nem sair. É essa a realidade de Gaza. E essa realidade existe porque, há 75 anos, o Estado de Israel tenta avançar sobre os territórios palestinos. Existe uma história por trás desse conflito que hoje nos aterroriza e não deixa nem a gente dormir direito por conta das imagens terríveis, tanto que atingiram civis israelenses quanto as que estão atingindo os civis palestinos. E aí, diante dos ataques que o grupo Hamas fez contra Israel, a resposta de Israel é completamente abominável. Israel simplesmente está bloqueando ainda mais Gaza, bloqueando de água, bloqueando de comida, bloqueando de remédio, bloqueando de energia. Vejam bem o que falou o ministro de Defesa de Israel. Nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás. Tudo bloqueado. Estamos lutando contra animais humanos e agindo de acordo. Animais? Como assim animais?
Aqueles 2.300.000 pessoas são seres humanos que vivem em Gaza. São crianças, são idosos, são mulheres, são pessoas. Repito, as vidas dos palestinos não importam? Isso foi a fala do ministro de Defesa de Israel, do premier Netanyahu, que é o governo mais à direita da história de Israel. E isso, gente, é crime de guerra pelas convenções de Genebra da ONU. Não se pode um país declarar guerra e bloquear a comida, e bloquear a água de civis, bloquear a água de crianças. Hoje estão lá nos jornais crianças sem água para beber. Isso é crime de guerra. Então eu fico abismada quando tem pessoas que estão se solidarizando com as vítimas de Israel, mas não estão falando nada. Estão tratando todos os palestinos como terroristas. Isso não é razoável, não é admissível. É preciso acabar imediatamente com esse bloqueio que Israel está fazendo ao território de Gaza, porque esse bloqueio vai levar a milhares e milhares de pessoas morrendo. Não só morrendo de bomba, mas morrendo de sede, morrendo de doenças. E é preciso um cessar-fogo imediato. O Estado de Israel, que condena os métodos terroristas, está aplicando os mesmos métodos terroristas, está aplicando terror em Gaza. E é um Estado, com seu poderio bélico, aplicando métodos terroristas, se transformando num Estado terrorista. Então isso é preciso ser repudiado. E, mais uma vez, nós não podemos, neste caso, ter uma solidariedade seletiva, porque não é humano. Se é solidário, tem que ser solidário a toda a humanidade. E todos esses civis, os civis israelenses e os civis palestinos estão sofrendo com essa guerra, que é uma guerra que nunca nem deveria ter começado, porque é preciso que os territórios palestinos históricos sejam respeitados. Obrigada, presidente. Chegamos ao fim de mais um Tribuna Livre. Para rever os vídeos, acesse a nossa playlist no YouTube. É só acessar o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.